Pé na Areia Podcast, em mais uma edição aqui, invadindo sua praia. Começo de semana chuvoso aqui na Baixada Santista. Eu sou o Robson de Castro. Hoje estamos recebendo aqui o Felipe Guedes, que é do. Ele vai explicar tudo o trabalho dele lá. É do Mastermind. Ele é diretor regional e instrutor do Yes. Mastermind da Fundação Napoleão Hill. Seja Aham, bem-vindo. Feliz em te receber aqui no Pé na Areia Podcast. Vamos conversar um pouquinho sobre treinamento, vendas. Napoleon Hill, que é um aham. dos autores mais vendidos nesse segmento. Sim. Tenha uma ótima semana. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite, né? Um prazer, uma honra estar aqui conversando contigo, falando com o pessoal também. É uma roda de conversa. Eu sempre gosto de rodas de conversa porque nelas acontecem as oportunidades, né? Então, agradeço aí por estar falando com toda a tua audiência, que é uma audiência muito qualificada, né? Já está aí um grande tempo no mercado, não é à toa que está há tanto tempo, né? Grandes empresas ficam por grande tempo no mercado por algumas coisas que elas têm de diferente, né? E se a gente observar isso, a gente começa a notar diferenciais para nós também. A gente está aqui, o Pé na Areia Podcast já está há 3 anos, né? Indo para o quarto ano. Falta pouquinho para chegar no quarto ano. Empreender no Brasil é difícil, né? Opa! Porque o pessoal acha que tudo muito simples, é só ligar uma câmera, um É, microfone e sair falando. Não é bem assim, né? Você tem que ter uma bagagem cultural, tem que ter treinamento na área é, de comunicação, você tem que entender disso. E, de certo modo, hoje em dia a gente vende uma ideia, né? As ideias são importantes para você atingir as pessoas, né? De uma forma ou de outra. Inclusive, você que está aí no Pé na Areia Podcast, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe este conteúdo, ele é gravado. Em breve voltaremos a fazer o bate-papo ao vivo. E, inclusive, já está convidado, Felipe, para vir Opa, bater um que papo honra! aqui ao vivo aqui, que a gente também está pretendendo fazer uma roda de debates. Ótimo, Pessoas com pontos de vista diferentes e legal. tudo, para a gente poder engrandecer Sim, o assunto, né? sim. Eu acho que isso é importante, então curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal que é importante pra gente e deixe os comentários, né? Obviamente que quando o Felipe voltar aqui numa próxima oportunidade a gente vai esticar o assunto. Que legal, obrigado. Então a gente guarda as perguntas e os comentários para a próxima também, né? Sim, Será um prazer porque um debate é sempre importante para o crescimento, né? Quando a gente olha por esse lado, sempre é bom para todos os lados, né? Então, você falou aí sobre empreender, né? É difícil no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? O Brasil tem algumas detalhes a dificuldades a mais, né? mais, uns detalhes que fazem toda a diferença. Mas o empreendedor, quando ele discute, quando ele debate ideias, quando ele troca, cresce, né? O empreendedor que fica só dentro do seu comércio, da sua empresa, não entende realmente o que é empreender. Eu gosto muito de falar desse tema, a gente vai falar bastante, né? Empreender para mim é colocar uma ideia em pé, né? É começar, é fazer, porque ideia todo mundo tem, mas colocar em pé é o grande desafio. E Felipe, conta um pouquinho da tua história. Eu vi que você tem formação em arquitetura, Sim, urbanismo, sim. e conta um pouquinho da tua história para depois a gente seguir como você chegou no Mastermind e também tem outras atividades, novidade que você tem para comentar. Obrigado pela pergunta, porque a trajetória, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Poxa, Felipe, você mudou de carreira? Eu digo: Não mudei. A carreira é o todo, é a nossa jornada, né? A gente vai encontrando algumas oportunidades, caminhos novos. Às vezes a gente está aberto, às vezes não, né? E a vida vai direcionando, mostrando caminhos para nós. Eu me formei em arquitetura, como você bem disse. Sou natural de Santos, resido lá até hoje. Estou casado há 14 anos com a Natália, tenho um filho de 8, o Gael, né? Talvez eu fale mais dele aqui porque o Gael me ensina todos os dias alguma coisa nova, principalmente essas novas gerações, né? A gente tem um olhar um pouco antigo das coisas, a gente aprende olhando as novas gerações. E me formei em arquitetura no ano de 2005. Fiz faculdade lá na Unisanta. E depois da faculdade eu saí para o mercado falando assim, agora, né? Como é que eu faço para buscar cliente? Como é que eu faço para ir na prefeitura provar um projeto? Como é que é aquela coisa? Claro, eu já tinha feito estágios em
empresas e também em órgãos públicos, né? Prefeitura de São Vicente, Prefeitura de Santos. Mas a prática, a vivência, aquela habilidade, a atitude, a universidade não entrega para nós. Não. O pessoal às vezes tem essa ideia de que fazendo a faculdade já vai ser empregado, é uma ilusão, né? Porque tem que amassar muito barro, né? Exato. Tem que quebrar muita pedra para chegar a vivência, o conhecimento é que vai... o networking, Sim. a relação entre as pessoas é que é importante, né? Também. Sim. E às vezes o pessoal lá na faculdade acha que, não, eu tô lá na faculdade, só o meu grupinho ali já vai sair, que nem na arquitetura, já vai ser desenhando, vai virar um Oscar Niemeyer. Não é bem assim, né? É utópico, né? Todo mundo quer ser um Niemeyer na faculdade de arquitetura. E aí, quando eu saí, eu fui trabalhar na primeira oportunidade que eu tive, foi numa loja de móveis. Né? Uma grande loja, móveis de alto padrão na cidade de Praia Grande. Pode falar nome aqui, Esteja tudo. à vontade. Foi na SCA, que não tem mais essa loja lá, era naquela região onde tinha o Leitão, churrascaria, sim. que também não tem mais. E aí, fui trabalhar lá e aprendi muito, eu era auxiliar de projetista, né? E aí eu fiquei pouco tempo naquela loja e rapidamente fui trabalhar no escritório de arquitetura de uma arquiteta que ia na loja, levava os clientes lá e tal, em Santos. E nesse escritório de arquitetura eu fui contratado para ser projetista, AutoCAD, né? Mexer no CAD. Só que eu ia muito mais para a obra do que ficava no escritório, porque eu tinha essa flexibilidade. Usava o meu carro, ia buscar cimento, aquela coisa toda. Ali eu aprendi muito, comecei a gostar desse negócio de obra, ter essa vivência, pessoas, relações, né? E aí chegou um determinado momento que eu coloquei na cabeça que eu queria um emprego em São Paulo. Saiu um pouquinho da Baixada, né? Eu falei, eu preciso expandir, eu quero um emprego em São Paulo, ganhando tantos reais, né? A gente coloca algumas metas. E eu tinha uma amiga que me forneceu uma lista de Excel de todos os escritórios de arquitetura de São Paulo. Então eu saí, imprimi currículos e saí batendo de porta em porta. Às vezes dormia lá na República de um primo meu que estava fazendo faculdade de engenharia, até arrumar um emprego numa grande empresa lá, num grande escritório de arquitetura. Fazia projetos no Brasil todo, em Angola também. Quando eu entrei tinham 80 arquitetos. E quando eu saí de lá tinham 200 arquitetos trabalhando. Um crescimento absurdo, né? Era uma empresa mega, assim, trabalhava para todas as incorporadoras, né? E depois disso teve uma crise no mercado imobiliário, né? Teve uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, no ano de 2008. Eu lembro desse caso. Isso. Deu até filme, né? Virou até filme. Virou filme. E aí muitas incorporadoras no Brasil começaram a ter problemas financeiros, quebrar. Algumas mudaram de nome, né? Aquela coisa toda. E esse escritório começou a perder serviço. Nessa época, como eu subia e descia, estava quase para casei em 2009, eu fazia um projeto ou outro aqui na Baixada, tinha uma obra ou outra, né? Então, quando começou esse movimento, eu decidi sair de lá e abrir o meu escritório. Falei, eu vou empreender. Sempre quis empreender, ter esse negócio, sabe? Talvez por conta dos meus pais, e isso desde pequeno, né? Depois a gente pode até contar algumas histórias. E aí, eu abri meu escritório, um cunhado meu estava pegando uma área, ele ia dividir em drywall para fazer várias salas num prédio lá em Santos. Ele ia ficar com duas e alugar as outras, e me chamou para ajudar no projeto de drywall. Eu acabei ficando com uma sala para mim e ali comecei, né? E assim foi, obra, projeto. Em 2011 eu encontrei um sócio, montei uma empresa de impermeabilizações. Ele tinha 56 anos na época, argentino, Legal. outra cultura, mas o santo bateu, sabe? E assim foi, as portas foram se abrindo, as oportunidades, eu sempre fui dizendo sim, né, para as coisas. Vamos lá. Para você ter uma ideia, na época dessa empresa, como eu cheguei nesse sócio, eu precisei impermeabilizar uma obra. E aí entrei no Google, nem tinha WhatsApp na época, vi 3 empresas de impermeabilização, porque eu nem sabia o que era impermeabilização. Na faculdade eu escrevia lá,
na planta, laje impermeabilizada, mas o que era impermeabilizar, fazia nem ideia. E aí, 3 empresas de São Paulo, mandei e-mail, uma só me respondeu, porque ele era o dono, em 30% dessa empresa, subia e descia, porque morava em Santos. Sim, sim. E aí a gente começou a afinidade, 1 obra, 2 obras, 3 obras juntos. Aí ele lançou a ideia, vamos abrir nossa empresa aqui, eu tô cansado de subir e descer. Bora, vamos, sim. O importante que você fala é, para o empreendedor, ter uma rede de contatos é essencial e também meter as caras, né? Claro, Arriscar, porque claro. o empreendedor que fica meio conservador demais, ele não chega a lugar nenhum, O né? empreendedor precisa ter coragem. E todo ato de coragem tem uma dose de loucura e uma dose de esperança. Né? Todo mundo que vai empreender, normalmente a família repudia isso, né? Você tá maluco? Como que você vai trazer dinheiro para casa? Principalmente quem tem um emprego, né? Ah, Seguro, sim, sim. né? Às vezes trabalha no poder público também, tem aquilo, né? E aí sai, vai largar tudo para empreender. A família fala, tá louco, né? Não precisa de uma dose de loucura e uma dose de esperança. Isso é coragem, tá? E aí montamos a empresa e obra, 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 obra. Muitos prédios tem na nossa região, a gente atuava muito para condomínios. Em 2013 eu conheci a metodologia do Mastermind. O instrutor, o diretor do Mastermind na Baixada apareceu no meu escritório. Meu irmão tinha feito o treinamento. Tenho 2 irmãos, né? Eu sou mais velho. E esse meu irmão, que hoje mora em Lisboa, ele sempre foi uma pessoa de bater de frente nos assuntos, criar ângulos agudos nas conversas, né? Opinião forte. E ele estava polido, eu estava percebendo que ele estava diferente. E eu achava que era porque o nosso pai tinha falecido no final do ano de 2012, mas não. Depois eu descobri, ele estava fazendo treinamento, não me avisou e me indicou, também não falou nada. E aí o diretor da região bateu no meu escritório, me ligou, né? Eu recebi e assim eu vi que precisava daquela energia extra, daquelas competências, estava faltando algumas coisas. Eu e meu sócio fomos juntos para a sala de treinamento e dali eu não parei mais. Passei a ser apoiador, porque me fazia bem estar na sala, né? O apoiador ele refaz o treinamento ajudando os outros, a liderança servidora. E isso no treinamento de liderança do Mastermind. E assim eu já tinha apoiado várias turmas e recebi um convite para ser instrutor. Falei, tá doido, cara. E o menor condição de eu fazer esse negócio aí acontecer. Isso que eu queria te perguntar, que eu fiquei curioso. Hoje em dia na internet tá pipocando, É verdade. é isso que eu queria que você me explicasse. Eu até explicasse para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Penaria Podcast. Existe esse mito. Curso é uma coisa, treinamento é outra, né? Exato. Até porque eu estava me recordando, eu gosto muito de publicidade, né? Que é a minha área de comunicação, uma das áreas que eu trabalho. Eu gosto, acho que tá no sangue. Uhum. E por incrível que pareça, na faculdade, eu te falei de bastidor aqui, na faculdade eu não gostava de TV. Olha como a vida A vida vai prega mostrando. a peça, né? É. E que nem eu tava assistindo recentemente a série Mad Men do Amazon Prime, Uhum. e tem um episódio que eles falam, isso é uma série que fala de publicidade na década de 60, como Tá. foi a evolução da publicidade, né, naquele período nos Estados Mad Unidos. Men, é Mad isso? Men, muito Vou boa. buscar, vou buscar. E eles falam do curso. Eles falam que quando surge uma crise econômica em qualquer lugar, em Uhum. tempos diferentes, surgem as pessoas vendendo curso. E curso é uma coisa e treinamento é outra, né? Exato. E agora tem muito mais, né? Por conta de toda a tecnologia, em rede social, internet das coisas, inteligência artificial, né? Qual é a diferença entre palestra, workshop, né? Curso, treinamento e um processo? São coisas totalmente diferentes. A palestra você ouve uma ideia, é uma storytelling, é uma mensagem, alguém falando sobre algo que você vai ouvir e 5% das pessoas que estão ouvindo conseguem realmente assimilar aquilo e colocar algo em prática. Mas é uma porcentagem pequena, tá? É uma ideia passada. Um workshop já tem alguma dinâmica, algum trabalho, workshop, né? Tem trabalho, e você sai dali com alguma coisa a mais. Tá? E normalmente num workshop a pessoa está fazendo para vender algo, promover algo.
Então você já tem que ir sabendo que no final vai ter um pitch de vendas. Tá? Um curso, ele entrega conteúdo. Apenas isso. É o que a faculdade entrega. Conhecimento, conteúdo. Então, O que você vai fazer com aquilo é problema é teu. problema teu. Exato. Ou não fazer, né? Engavetar. É por isso que quando a gente vê escrito na internet treinamento online, desconfie. Não é treinamento, é curso. E só vai entregar conteúdo, não tem dinâmica. Não tem como treinar alguém. Porque treinamento desenvolve habilidade, né? É repetição, é conscientização e repetição. É praticar, né? É prática, 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 prática. Aí você vai construir um hábito novo, um comportamento novo, dependendo da carga horária, né? Tem treinamento que é final de semana, e aí até tem dinâmica, tem prática, só que isso não fica a longo prazo, não vira um hábito teu, né? Com o tempo vai se perdendo. Não houve uma transformação, que é diferente da mudança. E o processo, ele comprova resultados. Então é um treinamento, assume compromissos, tem um momento para contar o resultado, uma data, e aí você traz o resultado. A comprovação é processo. E a gente não usa o nome processo porque não é um nome mercadológico bem aceito, né? Processo tem a ver com direito. É, Né? justiça, né? Exato. Mas o Mastermind é um processo de desenvolvimento pessoal, todos os nossos treinamentos. Você desenvolve habilidade, atitude, coloca em prática, comprova resultados, tá? Então, por isso que a gente chama de treinamento. Inclusive o meu sobrinho, né? O Felipe Augusto, teu xará, esteve aqui recentemente. Inclusive o conteúdo está lá no nosso canal no YouTube, lá. Acompanha lá, ele fala sobre tráfego pago. É um conteúdo bem esclarecedor, compacto, de 30 minutos. É bom para elucidar o que é o tráfego pago, né? Posso assistir. Hoje em dia é um assunto que está em voga, porque o Sim. cara tem. Eu criei um Instagram. Vou vender balinha de goma. Uhum. O cara que não saber aplicar um certo recurso, que seja pouquinho, mas para atingir o público dele, ele está morto, porque tem muita gente produzindo o mesmo tipo de conteúdo. E o tráfego pago, ele cria um caminho assertivo para você atingir aquelas pessoas que realmente vão consumir o teu produto, né? Sim. Então, ele estava falando disso. Ele fez recentemente, ele esteve no Rio de Janeiro, ele fez um treinamento sobre tráfego pago com... Eu esqueci o nome dele agora, mas é o cara que... Um desses gurus, né? Mas ele é o cara top do Brasil nesse segmento. É o Sobral, desculpa, lembrei. Pedro Sobral. Pedro Sobral. Sim, É um fantástico. Cara sensacional. E ele até explica essa questão hoje em dia da panfletagem, do offline, né? Que é o panfleto físico. As pessoas hoje em dia já não aceitam mais. Mas a internet, e isso é importante, que também linka com o que você trabalha, com o que você atua no momento. As pessoas têm que saber exatamente como atingir o coração e mente das pessoas, né? Porque para gerar venda, gerar resultado, né? Então, até é essencial. Para deixar de ser commodity, né? Se tem muita gente fazendo a mesma coisa, qual é o teu diferencial? Então todo mundo é igual, aí quem tem menor preço vence. Né? Então o tráfego pago é uma das maneiras de você ter um diferencial, atingir o teu público-alvo, né? Determinar ele é importante. Agora também tem muita gente fazendo tráfego pago, ensinando. Né? E tudo que é muito novo precisa de tempo para ser filtrado no mercado. Né? Mas é tudo muito curso, né? Só que tem muita gente ensinando tráfego pago sem nem saber o que é realmente. Né? Tem muito charlatão usando, porque no tráfego pago você põe dinheiro, né? É dinheiro, é investimento, né? E se não deu certo, e aí? É tentativa e erro, né? Então precisa realmente escolher uma pessoa que manja do assunto, que tem treinamento, que sabe o que está falando, para não jogar dinheiro fora. Né? Dê resultado, mostrar resultado. E no Mastermind, como é que é todo esse universo do Mastermind? Para o cidadão comum que às vezes não entendeu o que é o Mastermind. Legal. Porque às vezes a pessoa... a gente explica, mas ela não entende que o treinamento hoje em dia é essencial, né? Porque, pegar um exemplo, eu me recordo, a Toyota, empresa multinacional de venda de veículos, e não só veículos, que ela vende um monte de tipo de material, ela faz treinamentos absurdamente enormes,
para as equipes de vendas, no caso, e fora outros para apresentar produto, campanhas de marketing, de reconhecimento de novos mercados. Então tem muita coisa que dá É. para se aproveitar, né? O bom gestor, o gestor que pensa grande, ele entende que nunca o treinamento não se para. Né? O treinamento tem que ser constante. Se olhar para o McDonald's, você percebe isso. O treinamento é constante. Né? E aí, só para encerrar ali aquele pedacinho, quando eu aceitei, falei, pô, talvez dê para eu fazer esse negócio aí, né? Depois de várias conversas, ser instrutor, eu comecei a fazer outros treinamentos no Mastermind, vendas, oratória, né? E aí passei por um processo longo de 2 anos, como candidato a instrutor, me dividindo entre a minha empresa e esse novo ofício, até chegar um momento que eu deixei para o sócio lá e comecei a tocar aqui. Depois de 2 anos, passei 9 dias de sabatina na sede do Mastermind, então é um trabalho muito sério. Outros 5 candidatos a instrutores. E me formei instrutor em novembro de 17. Quase 200 instrutores temos na língua portuguesa hoje. E aí passei a ter turmas dividindo com um outro instrutor, né? De 3 a 5 turmas, até receber a oportunidade, mais um convite se abriu de vir abrir a cidade de Mongaguá, o Mastermind. E aí eu passei a vir para cá, formei uma turma, 2 turmas, toquei sozinho a instrução. E aí comecei a ver o empreendedorismo nessa região. Me juntei com outro instrutor, formamos uma empresa e compramos uma parte da franquia que vai de São Vicente a Peruíbe, então em 5 cidades, Legal. litoral sul paulista, nós tocamos os trabalhos. Né? E o que é o Mastermind? É um conceito que existe desde que a humanidade existe. Significa mente mestra ou mente de mestre, quando há a união de 2 ou mais pessoas comprometidas com um objetivo e essas mentes estão em harmonia, você forma uma mente mestra que é superior à soma das mentes envolvidas. E aí fica muito mais fácil de alcançar objetivos, porque ele não é mais do líder, ele é da equipe. A diferença entre grupo e equipe é que tem liderança. E em diversos momentos isso aconteceu. Se a gente pegar aqui grandes líderes mundiais, Jesus Cristo formou com os 12 apóstolos uma grande aliança de mentes, Martin Luther King, Mandela, uma série de líderes fizeram isso, presidentes também. Só que ficou muito evidente na construção dos Estados Unidos da América como um país independente, quando 56 ingleses que comandavam 13 colônias inglesas, que na época era o território americano, eles decidiram se unir para formar um país com 2 pilares, liberdade e oportunidades, onde qualquer um pudesse vencer naquela terra, desde que primeiro vencesse seu maior inimigo, que é a si próprio. E aí eles passaram a conviver com esses conceitos, formar riqueza. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson construíram a independência americana, começaram a fomentar essa cultura do number one, sonho dourado, sonho americano, né? E vamos construir uma cidade tão bela quanto Atenas e tão pujante quanto Roma, né? Aí surgiu Washington e Nova York, né? Então essa ideia do number one foi criando as crianças nas escolas, nas igrejas, né? Isso foi sendo passado de boca para ouvido de geração em geração. Passou mais de 100 anos da independência americana, um americano começou a estudar esse negócio. Se chamava Napoleon Hill, era um jornalista de 25 anos, também se formou em direito depois. E Napoleon Hill, em 1908, aos 25 anos, ele foi fazer uma entrevista com o homem mais rico do mundo, Sr. Andrew Carnegie, milionário do aço. E aí, naquele momento da entrevista, ele perguntou qual o segredo do sucesso que fez o senhor chegar aí no topo do mundo. E ele recebeu a resposta: o segredo é construir um mastermind. Mas o que é isso e tal? Aí começou um processo investigativo que durou 20 anos. Ele entrevistou mais de 16 mil pessoas ao longo desses 20 anos e cerca de 500 eram o topo da lista. Claro, ele entrevistou em busca desse rastro do sucesso, né? E essas 500 pessoas, Ford, Firestone, Roosevelt, Schwab, Thomas Edison, Vanderbilt, Rockefeller, ele percebeu que tinham 17 competências, comportamentos que levavam eles para o resultado e invariavelmente se repetiam neles. Ele mapeou tudo isso, escreveu um livro contando tudo isso, chamado A Lei do Triunfo, porque eram 17 leis do triunfo, ali, assim ele a chamou, né?
E aí, quando ele lançou o livro, ele percebeu que só a leitura não mudava comportamento. É o que a gente estava falando. Conhecimento não, a pessoa não Não, conseguia colocar em prática. não adianta só consumir Exato. e não criar uma rede de É. troca de ideias. É que né, a gente está trocando ideias aqui. Aham. Estamos colocando em pauta um assunto que às vezes o pessoal não percebe isso. E o grande problema, acho que no Brasil hoje em dia, que volto a falar do empreendedorismo, é que existe um certo sonho, não, vou arrumar um emprego de carteira assinada, ou trabalhar no Iniciativa. governo, tal, não sei Poder o público. quê. E, infelizmente, hoje em dia os governos estão quebrando. Vamos pegar o exemplo aí, Peruíbe recentemente, a prefeitura anunciou lá um corte de gastos enorme lá, porque caiu o dinheiro que vem do governo federal. Aham. Mais recentemente São Vicente também, tem outras cidades que tá para assinar o polimento da coisa, aí o cara é funcionário público, já sabe que o salário dele não vai ter reajuste, né? Então ele fica meio amarrado. Sim. Aí, É porque aquela falsa ideia, né? Da, da segurança, não é segurança, é estabilidade. Né? estabilidade. Tem uma estabilidade aqui no meu emprego, mas a vida é instável. É. A estabilidade é uma falsa ideia de estabilidade. Não, e a própria natureza ensina a natureza é sábia. Uhum. Pegar um exemplo. Geralmente, uma grande árvore, quando ela já fixou raiz, entre aspas, o que a gente vê é que ela fixou raiz, ela tá bonita, tal, não sei, só que a raiz dela continua se expandindo, Sim, ela continua se esticando por sim. onde para buscar recursos. Uhum. Ou até uma pequena planta, ela continua, ela vai se esticando para alguns cantos para pegar mais sol ou para pegar mais nutriente da terra, mas ela nunca para. Não. O ser humano tem essa dificuldade, né, de perceber que o cara que está parado, ele está perdido num mercado que hoje em dia é muito dinâmico, né? E essa analogia eu gostei da planta. Sabe que eu ganhei essas festinhas de criança, né? Aí a lembrancinha no final da festa, numa priminha do Gael. O Gael ganhou lá um vasinho de plástico com a terra e semente de girassol. E aí nós colocamos lá a terra, abrimos o buraco, colocamos a semente. Aí todo dia pela manhã, rega um pouquinho, deixa no sol de manhã. Rapaz, um dia tinha um negocinho assim. Daqui a pouco, no outro dia, eram 4 assim, já pra fora. No outro tava a evolução diária é impressionante. Se a gente traçar um paralelo com a vida do empreendedor, com o nosso dia a dia, até a vida humana, é uma evolução constante. A gente nunca tá parado. A gente sempre tá em movimento. Até quando a gente tá parado, o cabelo tá crescendo, a unha tá crescendo. Eu tenho necessidades fisiológicas, daqui a Sim. pouco dá fome, e eu vou ser impulsionado a me movimentar. Né? Só que vai ter um momento que aquele vasinho não vai ser mais suficiente para a planta. Eu vou precisar tirar ela dali e colocar num vaso maior. Né? E aí, se a gente olhar para o nosso dia a dia, será que a gente está buscando vasos maiores para crescer cada vez mais ou está dentro do nosso casulo? Gostei disso. Tem muita gente que infelizmente fica amarrada, né? Para no tempo, né? Eu percebo muito isso. E eu vejo um exemplo, que nem como eu tenho rodado muito por aí, inclusive São Paulo, que São Paulo, como você citou, é um outro universo, né? São Paulo é Uhum, é. um país, O meu né? pai dizia assim, ó, se você vai em São Paulo comprar algo e diz que não encontrou, você não procurou. Sim. E lá também é uma reinvenção, né? É, Porque as pessoas vendem de tudo lá, né? é. E você encontra de tudo. É. E é uma cidade muito dinâmica, 24 horas, tem de tudo. E lá é onde o mundo se encontra, né? São Paulo é uma Sim. cidade extremamente dinâmica. É. E às vezes eu acho que, pegando essa questão do mastermind, você citou dos grandes nomes, Sim. de caras que revolucionaram no seu tempo e deixaram um legado enorme, Sim. eu vejo que às vezes a Baixada Santista, acho que tem um monte de gente com um enorme potencial para atingir seus objetivos, seja em vendas ou empreender novos negócios aqui, e às vezes fica travado, né? Ela acha que o vaso dela é pequeno, a Baixada Santista. Ele fala, aqui é sempre assim. A minha cidade é pequena, é sempre assim. Ah, meu sonho e tal, mas aqui eu não posso fazer, não posso crescer. Mas começa a fazer, daqui a pouco, se ficar pequeno, você vai para outro vaso, né?
aumenta tuas raízes aí em outro lugar. Né? Então, para quem tem sonho e não tá deitado, né? Porque sonhar deitado não realiza sonho, né? E faz acontecer, cara. Tem um monte de gente da Baixada que saiu pro mundo. Porque entenderam esse negócio, não ficaram dando desculpa porque aqui é sempre assim, aqui é pequeno demais. Ah, Mongaguá não dá, não tenho. Ah, que eu ouço disso. Eu ouço E gente falando isso, é impressionante. explica no Mastermind, fazer um resuminho, Aham. como é que fala? Uma degustação, né? Tá, Quais são os conceitos que são abordados? Ou tem um foco em vendas, ou é o legal. crescimento explica mais ou menos como é que é, porque às vezes o pessoal fala assim, mas é, tem um monte de gente já falando. Sim. Não, como a gente já deixou claro, curso é uma coisa, treinamento é outra, né? A grande diferença do Mastermind para outras instituições, né, e eu já fiz alguns treinamentos, é que é o método. O método é o caminho para a meta, né? É como a gente faz para chegar lá onde a gente quer. Quando Napoleão Hill escreveu o livro, lançou e percebeu que só a leitura não mudava comportamento, aquilo era muito rico para ficar no papel, ele foi para dentro da Universidade de Harvard, achando que tinha algo errado com aqueles escritos, e lá ele descobriu uma metodologia, um método chamado Experiential Learning, o aprendizado pela experimentação, criado por um cientista chamado David Kolbe. E quando ele teve contato com isso, ele falou: pronto, resolveu o problema, vou unir todo esse conteúdo com o método. E aí ele criou um treinamento que aqui no Brasil a gente chama de Mastermind Lince, Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz, onde empreendedores possam entrar numa sala e se desenvolver através desses métodos, colocando em prática todas essas 17 leis do triunfo em 12 áreas da vida. E assim foi, desenvolvendo pessoas, criou um treinamento de vendas, um outro de oratória, e a Fundação Napoleão Hill se expandiu pelo mundo. Napoleão Hill faleceu em 1970 e foi um modelo de franquias crescendo. Hoje o Mastermind no Brasil é a instituição que tem a chancela, né, a certificação e a autorização da Fundação Napoleão Hill nos Estados Unidos para os países de língua portuguesa. Ele escreveu diversos outros livros, foram 38. Quem Pensa Enriquece, que é o livro de negócios mais vendido no mundo, segundo o programa Conta Corrente da Globo News. Mais Esperto que o Diabo, eu trouxe aqui, ó. Tá um dos livros mais vendidos aí nos últimos 3 anos. Esse é um presente para ti. Oh, obrigado, adoro livros. Legal. Inclusive tem uns livros ali, Aproveite. ó, aquele de jornalismo, até deixei separado ali. Show. Nos outros convidados que vieram aqui já levaram os livros emprestados ali. Muito obrigado, fico muito Show, feliz. show. E aí esse método, o que a gente faz dentro da sala, é prática, é vivência, é experimentar fazendo, né? O aprendizado pela experimentação. Então, por exemplo, como lembrar nome e sobrenome das pessoas? Existe uma técnica, um método, e em sala a gente vai aplicar. Você tem manual para escrever, você tem livros para estudar em todos os treinamentos, mas você não vai ficar lá em aula, né? O tradicional, né? Olhando a lousa lá, o slide, escrevendo e tentando aplicar no teu dia a dia. Não, a gente vai fazer em sala. Ó, Robson, é assim que faz. Vamos fazer agora? Vamos lá. Forma uma dupla aí, vamos treinar. Tá? Então, como discordar da opinião da outra pessoa de uma forma que ela vai entender o teu ponto de vista? Existe uma maneira de fazer isso e a gente treina. Aí quando você treina em sala, você aprende fazendo. Aí você vai pra rua repetir aquilo. Todos os dias. Volta dali uma semana para treinar outros comportamentos. Como fazer uma reunião de trabalho eficaz. Tem hora para começar, hora para acabar, todos vão falar no momento certo, ninguém vai desviar o assunto. Vão sair da reunião com um plano de ação, sabendo o que cada um vai fazer. A gente faz, a gente simula isso, divide a sala em grupos, cada um tem um problema para resolver, aplicando o método na prática. E aí, no dia seguinte, na tua empresa, tu vai fazer porque já sabe, já fez. Não vai tentar fazer a primeira vez, você vai fazer a segunda. Entende? Então, além disso, a gente cria compromissos dentro da sala e resultados, e data para contar um resultado. Então, por exemplo, tem 10 princípios de como ter uma personalidade mais agradável. É uma das leis do triunfo de Napoleão Hill, uma das 17. Aí você vai assumir um compromisso com alguém do lado de fora. Eu escolhi tal pessoa, eu preciso melhorar com ela em tal ponto.
tal e tal e tal princípio desses 10 vão me ajudar a fazer isso, como que eu vou fazer, que dia eu, por quê, como eu vou fazer e que dia eu vou começar a fazer. Tá, você vai começar em tal dia você vai contar o resultado. Tal sessão 3 assumiu esse compromisso, na sessão 6, porque são 12, uma vez por semana, na sessão 6 você vai contar o resultado. Então, quando você fala para a turma esse compromisso, não é um compromisso de fazer, é de contar o resultado na data certa. E isso, o processo, mostrar resultado, vai criando a capacidade de construir esse comportamento do lado de fora. E aí, quando você repete comportamento, ele vira teu, é um hábito criado, você não perde mais. É isso que eu queria comentar. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas o sucesso do norte-americano, ou de outros países, o alemão, o japonês, o britânico e tal, é porque eles têm um certo manual de como operar no dia a dia, Uhum. eles seguem uma certa risca, Sim. né? E em busca de metas e resultados, né? E além disso, não são rígidos, têm flexibilidade para mudar esse manual, para entender os movimentos do mercado. Que nem você falou do negócio do panfleto, né? O panfleto não serve mais. Depende da empresa. Às vezes serve. Mas tem que ter uma estratégia. Claro, claro. É porque tem gente que fala assim, não, vamos fazer 100 mil panfletos. Uhum. E não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que desenvolver uma ideia, né? Depende da empresa, depende do mercado, depende do momento do mercado. Então, analisar tudo isso é importante. Não ficar rígido numa... isso não funciona mais. Não, às vezes, talvez funcione agora ou daqui a um tempo, algo que estava lá atrás, no passado. Esse processo de inovação é importante. Eu queria depois abordar um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que a gente está perdendo a condição de inovar com toda essa tecnologia que as crianças já nascem hoje. Tá? Então, por exemplo, outro dia eu estava na pizzaria de um participante nosso do treinamento, ou seja, meu cliente, e aí ele me mostrou um panfleto que ele estava fazendo com outras 2 empresas. Ou seja, ele estava dividindo o custo do panfleto. E aí, quando você entrega um panfleto que tem 3 coisas, você guarda. Você fala, puxa, isso eu não preciso, mas esse eu preciso. Ou então você pega aquilo ali e fala, em algum momento eu vou precisar de um desses 3. É uma combinação, né? É mais fácil de você guardar do que você jogar fora. Percebe? Olha só que insight. Né? Aí naquele panfleto tem um QR Code que, você tem que aliar o analógico ao digital, ao momento de hoje. Né? Então eu não vou lá colocar meu endereço, meu telefone, meu WhatsApp. Não, tem um QR Code, é só ler, já tenho tudo ali. O menu da pizzaria. Olha só que fantástico. Não, e pelo que eu entendi nessa pitch, né, nessa explicação que você me passou, o Mastermind ele forma pessoas melhores para lidar com outras pessoas, que gera resultado, que seja em venda, que seja nas relações, no dia a dia, né? Porque Sim. não é só falar assim, vamos nos focar em vender mais. Não é só isso, né? Não. O Mastermind é mais do que isso, né? Tem pessoas que... A gente tem um treinamento só de vendas, tá? Que é um Mastermind de vendas de alto valor agregado. Você agrega valor ao teu produto, ao teu serviço, com essas técnicas. Técnica de venda é a sintonia, levantamento de necessidades, descobrir o motivo emocional da compra, solução, cliente usando o produto antes de comprar, negociação, fechamento, pós-venda, né? Tudo isso. Só que às vezes as pessoas vão fazer o treinamento de vendas e elas percebem que precisam se polir como pessoa para ter mais efetividade com a ferramenta de vendas. Então, normalmente ela vai para a sala do treinamento de liderança, que é o Lince. Então é isso que você disse. As pessoas melhoram como pessoas. Primeiro consigo mesmas. E aí, quando ela começa a mudar algumas coisas nela, ela percebe que o entorno muda. Aí depois ela ganha ferramentas para conseguir cooperação, influenciar pessoas. Depois outras ferramentas para lidar com pessoas difíceis, né? Comportamentos desafiadores. Trabalha controle de preocupações, ter mais entusiasmo. Então, um trabalho bem completo nessa área.
da liderança. E hoje em dia, né, com o advento da internet, com toda essa tecnologia que você citou, eu Uhum. queria só pontuar uma coisa que eu tava falando esses dias com meu cunhado, que a gente tem uma sobrinha de 9 anos, olha como o tempo voa, né? Você tem um filho, né? Você É, citou, né? O passa Gael. rápido, Gael. Hoje em dia eu percebo isso. Inclusive, tá até um texto lá que eu tenho que desenvolver, tenho que escrever sobre isso. Né? Eu acho que a tecnologia hoje é uma grande fábrica de podar talentos. Um exemplo, você entregou essa caixa materna, essa maquininha aqui, Aham. um próximo Napoleon Hill não vai existir, né? Obviamente, tem a galera que consegue fugir dessa amarra. É, Mas um novo Pablo Picasso, é. um cara, uma mulher empreendedora, uma Ana Hickman, uma Gisele Bündchen, ou a Camila Farani, Uhum. essa galera toda aí que são grandes empreendedores. Isso eu tô falando no Brasil, tudo, mas no mundo, cineastas, artistas plásticos, tudo, vão deixar de existir, porque a tecnologia prende aquele micro-universo e corta o principal que a gente. E volta no que a gente está falando. Da relação interpessoal, né? Aham. Da relação do ser humano, do contato É. do ser vivo, né? Eu não sei se vai deixar de existir, mas eu acredito muito na adaptação do ser humano. A história mostra isso, né? Nós fomos nos adaptando às situações, até ao clima. O clima foi mudando e a gente vai se adaptando. Antigamente tinha muito mais pelo, hoje tem menos. Os dentes, né? O ser humano vai evoluindo. Eu acredito muito nessa adaptação entre a tecnologia e as coisas que a gente vai tendo, né? Que a gente precisa manter. Porque sempre vai ter relação entre pessoas, sempre vai ter. Agora, o desafio é essa transição até acontecer a adaptação. É que Ah, hoje tá muito bagunçado, né? É, Hoje em dia é muito diversão e pouco e com, utilidade prática, e né? com a velocidade que as coisas acontecem no mundo tecnológico, a gente está perdendo a noção dessa transição. Muitas pessoas estão se perdendo no meio do caminho. Tem adolescente de 18 anos ficando milionário no YouTube e aos 25 ele já não tem mais nada, né? Porque ele não entendeu as regras do jogo. Primeiro a gente batalha para depois conquistar. Quando a gente conquista, isso a internet oferece, né? Conquista sem batalhar, quando a gente precisa de esforço, falta essa capacidade de ir atrás, né? Não estou dizendo que nenhum deles não batalhou e tal, né? Mas a dose de esforço é menor. E aí, quando a vida oferece isso, pede isso, muitos se perdem. Eu faço uma analogia que eu sempre gostei de usar. Eu vi uma vez isso. É que a katana, né? Que é a espada samurai, Uhum. ela toma muita porrada antes de ficar Ah, para ser apta forjada, para né? ser forjada. Ela toma muita Verdade, porrada, né? É verdade. muito fogo e muita porrada para É, ela ser plena, né? é, É a mesma coisa. Uma árvore também, né? Não, até ela chegar a ser grande, ela cresce. Se ela não crescer corretamente, ela cai, né? é. E quando eu disse que eu queria falar um pouco mais sobre isso, minutos atrás, é porque um processo de inovação que é fundamental no empreendedorismo, é fundamental em qualquer atividade que você exerça. O processo de inovação ele requer um olhar para trás. Ele requer você buscar referências do passado, que já fizeram, o que, que não fizeram, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, assimilar as pontes que foram criadas para você começar esse trabalho de construção no presente e colocando em prática dentro da tua empresa, depois fora, para ser aprovado pelo mercado e você mirar o futuro. Então, um processo de inovação, você está com o pé no presente, olhando o futuro, mas você tem que fazer essa conexão com o que já aconteceu. E quando a gente perde essa conexão com o passado, isso está acontecendo nas novas gerações, porque uma criança hoje ela já nasce com o dedinho no touch, né? Já nasce no YouTube, e aí ela acredita
que o mundo nasceu com o YouTube, ou seja, que o mundo nasceu junto com ela, né? Tamanha a velocidade que as coisas estão mudando, ela não consegue perceber. Outro dia eu conversei com um afilhado meu, e eu brinquei com ele assim, falei, imprime isso na Lan House. Ele falou, o que é Lan House? É uma casa com lã, né? Olha só, uma Lan House durou 10 anos. Mudou. O Blu-ray começou, acabou. O Beep, o BlackBerry virou touchscreen assim, ó, quando a gente estava se acostumando já a digitar com aquela teclinha pequena. Né? O BlackBerry acho que nem existe mais, Não existe como a mais. gente conhece. Então, passou por uma mudança. É diferente de, o videocassete acabou. Ok, quantos anos durou o videocassete? Né? Agora não, as coisas começam e terminam, são trocadas. A rede social era o Facebook, agora é o Instagram, daqui a pouco é o TikTok, daqui a pouco tem outra, muito rápido. E aí a criança que nasce com isso, ela acredita que o mundo nasceu junto com ela. Não teve nada antes, não tem referência. Então se a gente não mantiver esse contato das referências, da história das coisas, o que aconteceu, e isso está se perdendo dentro das famílias, as famílias estão ficando cada vez mais inertes, né? Todas olhando para sua tela, para sua televisão, criando a sua própria televisão. Às vezes as famílias estão destruídas. Né? Se a gente perder essa conexão, essa referência com o que aconteceu, as novas gerações vão parar de inovar. Vão ser atropeladas. E aí a gente vê aí já uma série de sintomas de depressão em crianças, em adolescentes. Né? Uma série de coisas acontecendo. Remédio sendo dado. Uma dificuldade de aprendizado na escola. Tava agora, hoje pela manhã, eu tive, graças a Deus, consegui oferecer para o meu filho, comprei para o meu filho um computador gamer, né? E aí a gente montou, ligou ele esse final de semana, Dia dos Pais e tal, e aí ele começou a jogar lá o tal do Roblox. Uma hora ele queria fechar, e ele não sabia como fechava, que é pegar o mouse e clicar na setinha. Sim. Ele não sabia isso. Percebe? 8 anos. Por que ele não sabia isso? Porque não se usa mais mouse. Porque aqui, ó, é tudo no touch. Entende? É um dispositivo que gera um desafio para eles, né? Porque que nem quando eu estudei processamento de dados em 95, na Escola Técnica de Mongaguá, na Adolfo Belezinha, inclusive lá, uma das melhores escolas técnicas de São Paulo, a gente aprender MS-DOS, que é o sistema base do Windows, era uma descoberta, era uma coisa outra legal. Hoje em dia eles nem imaginam o que é um prompt de comando. Cai a internet, eles ficam desesperados. Sim. A gente tinha internet de escada, era um sufoco. Você ficava de madrugada porque pagava um pulso, né? O que é pulso? Eles nem sabem o que é pulso. Né? Não sabe nem o que é o telefone. Meu, olha só, percebe? Então a velocidade vai perdendo essa conexão com o passado. Ó, eu tô usando um relógio aqui que era do meu avô. Meu avô morreu quando eu tinha 6 anos. Minha avó guardou, me entregou. Tem uma história, né? Tem uma história envolvida que é de corda. Eu mexo ele da corda. Tem uma história. Sabe quando o meu filho vai ter um relógio meu? Ou do meu pai, sei lá? Nunca. Porque agora é smartwatch. O relógio é celular. Né? Na minha mesa de trabalho tem uma bigorna de ferro que o meu vô fez à mão. Aquilo ali é peso para papel e tal, mas tem um sentimento envolvido. Meu pai usou na escrivaninha dele estudando, percebe? Meu filho vai imprimir numa impressora 3D aquele negócio. Sim. Não vai ter um negócio meu. Não, mas eu sei lá, acho que é meio perigoso. Só que quando, em algum momento, vai faltar isso. Então, esse que eu acho que é o ponto de perigo. A humanidade, ela tá deixando... Aí uma teoria que eu tenho avaliado, inclusive eu tenho que escrever sobre isso, é que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais deixando a própria história. A história como a gente conhece. Só que isso vai ter um preço enorme, porque alguém tá guardando essa história. É verdade. Alguém que tá fugindo dessa bolha enorme do TikTok, da rede social, é o cara que tá offline. Exato. E ele tá guardando isso. É que nem eu tava ouvindo hoje, só pra pegar um panorama disso.
que o Neymar quer fechar um novo contrato lá Isso, com com os o Al Hilal, árabes. né? É isso. É bilhões que tá em É, jogo, tá não sei o que é, lá. Aí os caras tá falando, poxa, ninguém sabe da origem do dinheiro dos árabes. O povo árabe e tal. Só que pelo que eu sei, pelo que eu conheço, é um povo que eles compram muita peça de joias, é, é, verdade. obra de arte, Aham, coisas que o mundo todo digital. Ah, vamos comprar coisa digital, aquela coisa tal, né? Roupinha para personagem de jogo, aham, enquanto eles estão gastando dinheiro para guardar toda a história da é, humanidade, aham, de todas as culturas, né? É sim. a, é a Biblioteca de Alexandria Opa. moderna, né? É, E aí, é isso que é o problema. Esses caras estão. E por isso que. Aí, obviamente, por que eles têm dinheiro? Ah, o cara. Um exemplo, você falou de uma bigorna que tá aham, na tua mesa. aham, Essa bigorna, daqui a 100, 200 anos, dependendo do destino dela no aham, futuro, ela pode ser uma relíquia que vai custar aham, bilhões sim, ou peso de ouro, sim, sim. né? Porque as pessoas estão ficando muito na mão da tecnologia. E se Aham. amanhã depois alguém puxa a tomada disso tudo, né? É, a minha preocupação é essa transição, entende? Como eu acredito nessas adaptações, claro. O problema é o momento que a gente vive de transição, que é perigoso, porque lá na frente vai faltar o pai. E aí, qual é a relação que eu tive que- sentimental com o pai, né? Com a mãe, né? Então, em algum momento vai precisar disso, vai faltar. Então, é um momento que a gente precisa abrir os olhos, porque senão as gerações acabam se perdendo, né? Fica tudo muito fácil, muito simples. E isso também está no foco do Mastermind, né? Sim, claro. Essas bases, entender a história, no modo Uhum, geral, né? sim. A gente tem um treinamento chamado Mastermind Team para adolescentes de 12 a 17 anos. Diferente das leis do êxito de Napoleão Hill, a gente trabalha as 12 virtudes cardeais: paciência, humildade, coragem, confiança, temperança, reverência ao Criador, amor filial, patriotismo, as 12 virtudes cardeais. O adolescente ele faz, ele começa, a gente trabalha as múltiplas inteligências de Howard Gardner. Ele começa a observar qual é a vocação dele. Pô, eu sou bom em lógica. Não, eu sou bom em expressão corporal. Sou bom em oratória. Tem criança que é pastor, né? Sim, Fala. sim. Aí, quando ele descobre isso, ele faz melhores escolhas na vida adulta, na profissão. Não segue o amiguinho que o pai mandou. Tá? Então, é um trabalho lindo que é feito também no Mastermind. O Mastermind está sempre conectado ao mercado. Não parou em Napoleão Hill. A fundação continua esse trabalho de inovação, né? Tradição e inovação. Tá? Então, você não vai fazer um treinamento de 1908. Você vai fazer um treinamento de hoje. Eu queria que você comentasse essa questão, um exemplo, oratória. Aham. Falar bem em público, né? Que é um Sim. desafio enorme hoje em dia, que eu vejo Aham. pela juventude e tal, né? Pelas relações que eu vejo no dia a dia. Aham. E boa parte das pessoas não conversam hoje em dia, né? E Não tem aí, esse como é que hábito, você né? vai fazer, ou que nem a gente está trocando uma ideia aqui, É. como é que as pessoas vão chegar a algum lugar, elas têm medo de falar com outra pessoa, né? É. E aí acaba dizendo assim: vender para amigo é difícil. Cara, se tu não vende pro teu amigo, vai vender para quem, né? E se vender para um amigo é o caminho, porque você precisa fazer amizade, construir pontes, construir relações, relacionamento com as pessoas. Aí eu entro no elevador e não falo com a pessoa que tá lá dentro. Pego o É, celular e fico olhando para ele aqui, a sim, pessoa também, né? tem gente que não dá bom dia. E às vezes ali no elevador tem a oportunidade que você precisava, né? Então no Mastermind a gente começa a quebrar isso, no Mastermind Lince, criar liderança e comunicação eficaz, né? Liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz. Então, desde um simples movimento de você começar a construir novas conexões neurais, né, até isso se transformar hábito no teu dia a dia. É, tudo em sala tem um motivo, tem um porquê. E o ambiente constrói a riqueza da sala, né? Como são várias pessoas,
no máximo 32 participantes, mais 6 apoiadores. O ambiente fica unido, né, hermético. Então, a riqueza que tem ali faz todos crescerem. Você observa a evolução do outro, a dificuldade do outro, olha para a tua. Né? Isso é fantástico. Cara. É o aprendizado, né? Você cria laços ali com as pessoas e errar é importante. Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, já dizia, né? Uma boa vender um balcão é uma boa roda de conversa, né? Essa troca. É isso que eu falta o ar aqui. Mas errar é importante também, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, hoje em dia também existe esse medo na juventude, né? Não, não vou empreender, não vou quebrar a cara. E tem um medo de quebrar a cara, de arriscar, né? Normalmente as pessoas vão empreender por quê? Elas querem ganhar mais e trabalhar menos. Já começou errado. O conceito vai trabalhar o dobro. Já está errado. Vai ganhar menos, vai trabalhar muito mais. Principalmente no início. E aí tem 3 erros importantes aí que normalmente se comete. Primeiro, o empreendedor acha que nunca vai errar. Não pode errar. Não, vai e pode e deve errar, porque com o erro vai aprender, desde que faça uma análise disso. Aliás, a 14ª lei do triunfo de Napoleão Hill é tirar proveito do fracasso. Tá? O segundo erro no empreendedorismo é colocar a carroça na frente dos bois. Você tem uma ideia, aí você cria uma rede social, um Instagram, monta um site, compra mercadoria, contrata alguém para fazer construir tudo isso, a publicidade, a marca, a logo. Aí às vezes tu contrata um espaço de loja, enche de estoque, um CNPJ e tal, e vendeu quanto? Vendeu 0, vendeu nada. É o inverso. Primeiro vende, coloca no mercado, faz o mercado te dizer assim, ó, legal, gostei desse produto. Aí depois você vai investir, né, fazer as outras coisas, fazer a lição de casa. E o terceiro erro no empreendedorismo é confundir faturamento com lucro. A pessoa está bem ali num lugarzinho, aí ela pensa assim, preciso aumentar meu faturamento. Ou melhor, ela fala, preciso aumentar meu lucro. Então eu vou aumentar meu faturamento, vou montar uma filial. Só que quando você aumenta o faturamento, você aumenta o custo, não o lucro. Às vezes ela acaba tendo o mesmo lucro do que se ela estivesse num lugar só. Então, ter essa análise, claro, treinamento, buscar conhecimento é importante no empreendedorismo. Muito bom. Muito bom. Olha, o tempo voa. Já estamos 58 minutos aqui batendo papo. O tempo voa. Por isso que eu já vou deixar em aberto o convite para que a gente estique esse assunto numa próxima oportunidade. Legal. Então, Mastermind, para a gente caminhando para o finalzinho também, para não ocupar teu tempo, que eu sei que a agenda é corrida. Mastermind está focado nesses treinamentos, tanto para o adulto, também para o jovem. Né? Tem o Lince. Tem o Team para adolescentes, né? Tem o Mastermind Vendas de Alto Valor Agregado. Tem o Mastermind Meta Gerenciamento, que ele trabalha gestão empresarial. Então, o Lince é o líder, o Meta Gerenciamento é o gerente. Tá? E muitas vezes a gente tem que fazer os 2 papéis, né? O gestor faz os 2. Tem o Mastermind Enneagrama Vitruviano. Tive uma turma agora esse final de semana. O Enneagrama ele é um estudo dos 9 padrões de personalidade que existem. Você entende como eles funcionam, os vícios emocionais e as virtudes de cada um. Descobre qual é o teu padrão master, teu código interno. Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que eu reajo dessa maneira? Quando eu vi, já fiz, no impulso. Começa a perceber isso e alargar a distância entre o impulso e o comportamento. Tá? Então ele é um treinamento de autoconhecimento e aprimoramento da liderança, porque quando você mapeia a personalidade das pessoas próximas, você começa a se comunicar do jeito que elas gostam de ouvir, a vender do jeito que aquele cliente gosta de ouvir. Nós temos também o Mastermind Pleno, que é um treinamento de oratória, programa de liderança, estratégia e negociação em oratória. Vou ter uma turma agora nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, em São Vicente. E temos outros treinamentos. Temos um para a área operacional da empresa, para fazer dentro da empresa, que é o PDP, Programa de Desenvolvimento de Pessoas.
Temos o Napoleão Rio Financeiro, que ainda não chegou aqui na nossa região, vai chegar. Em breve, Em breve. novidades. São 12, 6, 7 a gente tem aqui na nossa região. Legal. E também tem alguma outra atividade? Você tinha falado do... Eu sou membro do BNI Águia. Isso, explica aí que isso é importante. Legal. O BNI é um grupo de negócios, um grupo de networking, uma pessoa por especialidade, onde a gente troca negócios durante os dias. Tô aqui conversando contigo, você de repente me fala que precisa de um gestor de tráfego. Dá um exemplo aqui que a gente estava conversando. E aí lá dentro da equipe eu tenho uma pessoa, eu vou te recomendar ele, né? Então ele é um network profissional. Tem várias ferramentas lá que faz com que eu conheça a empresa de todo mundo e as pessoas conheçam a mim e possam me referenciar. Hoje a gente tem 61 membros crescendo, né? Então eu tenho aí 60 vendedores meus na rua sem pagar comissão, participando dessa equipe. A gente vai fazer um evento dia 18/8, lá numa colônia de férias do Sindicato dos Vendedores, na Vila Mirim, Praia Grande, para 300 pessoas, é um coquetel. Os Quem convites... tiver interesse em saber mais sobre o evento, entra lá no Felipe Guedes. Só me chamar. Só me chamar. No meu Instagram tem na bio lá um link com tudo, meu WhatsApp, tudo. Tá? Os convites estão acabando, vai ter palestra do Mourão, vão ter 5, 6 palestras bem interessantes, além do coquetel, né? E aí desse grupo se originou um podcast chamado Águias Cast. Eu tenho a honra de mediar, né? Então a gente vai ao ar toda quarta-feira às 14 horas até às 16, onde eu recebo 3 empreendedores da equipe e a gente fala sobre as nossas histórias, sobre conversas. A missão ali é inspirar as pessoas, tá? E os empreendedores principalmente. É o Águias Cast no YouTube. No YouTube. Então vai lá também. Você que está acompanhando a gente aqui, se inscreva no canal Águias Cast. Águias Cast. Procura lá, é um conteúdo muito legal. Para você falar com o Felipe Guedes aqui do Mastermind, felipeguedes.mastermind. Procura lá, tem um evento no dia 18, é isso? 18/8, de agosto, sexta-feira. Então, Isso. corre lá para você não perder essa oportunidade de sair do comodismo, né? Fugir do comodismo. Aumentar a gente tem que ser que nem água, tem que ocupar espaço. Se não fizer isso, não prospera. Felipe, pra gente não esticar muito, que eu sei que você tem uma agenda, tem algum outro recadinho? Obviamente você vai voltar aqui em breve, espero. Inclusive a gente também tem uma novidade lá em Santos, a gente também vai poder também gravar por lá também. Legal. Então, se você tiver mais um recadinho, esteja à vontade. Eu sempre gosto de falar algo que na sala de treinamento eu sou incisivo, né? A cultura é mais importante do que qualquer coisa que esteja abaixo da luz do sol. Mais importante do que dinheiro. Dentro da minha casa tem uma cultura, dentro da tua tem uma cultura, nesse estúdio tem outra. As empresas têm culturas próprias, as cidades, o estado, o país. Então, eu sempre peço para você refletir qual cultura você está construindo, porque a cultura de um local é o somatório dos hábitos das pessoas. É muito mais forte. E se você não tiver uma liderança forte para fazer isso, vai ser qualquer cultura. Então, às vezes, a gente está na nossa cidade pensando, é sempre assim, sempre foi assim. Não muda. Muda. Desde que a gente construa a liderança forte e essa cultura vai cuidar das pessoas envolvidas. Bom, muito legal. Então, felipeguedes.mastermind, para quem tem interesse no curso, no treinamento. Isso. Geralmente acontece no final de semana, né? Não, Ou é variado? A gente faz uma vez por semana. O Lince, o Vendas, o Metagerenciamento. É uma vez por semana à noite, das 19 às 23 horas. São sessões de 4 horas, com intervalo com coffee break, 10 minutos. Só que, por exemplo, o Eneagrama Vitruviano, que é um treinamento muito profundo, a gente prefere fazer no final de semana. Só que são 5 sessões de 4 horas. O Pleno, que é de oratória, prática de oratória, são 6 sessões de 4 horas. Também a gente faz no final de semana, que tem mais resultado. Tá? Então, você que é jovem também tem o Team, né? Então, Mastermind Team para adolescentes de 12 a 17 anos. Então, a gente costuma fazer aos sábados para não atrapalhar os estudos, né? Então, muito legal. Felipe Guedes, feliz que você tenha participado aqui no Pé na Areia Podcast. A gente vai esticar esse assunto numa próxima oportunidade. Seja à vontade de fazer considerações finais. Poxa, eu te agradeço. E deixa contato, telefone, e-mail, sinal de fumaça, comunicação é tudo, né? Te agradeço, Robson, pelo convite. Um grande prazer aqui. Daria pra gente ficar aqui conversando o dia todo. Muito legal, muito
Me senti muito à vontade aqui, obrigado pelo carinho. E agradeço toda a presença de todo mundo aí. Se você achou interessante, compartilhe isso com as pessoas que você pensa que vão gostar também. Se inscreva no canal, ative o sininho, peça para elas fazerem isso, porque iniciativas como essa precisam ser propagadas. E aí as minhas redes, @felipeguedes.mastermind no Instagram, lá na bio tem o meu WhatsApp, 13991022971. Pode me mandar uma mensagem que eu ajudo qualquer coisa. E já fica aqui a minha promessa de te entregar um presente, que é uma consultoria cortesia do Mastermind. Muito bom. Você que acompanhou o Penaria Podcast até o momento aqui, fico feliz de você mais uma vez estar acompanhando o conteúdo até o final. Deixa o seu comentário aí, o Felipe, que ele vai estar aqui em breve, pra gente esticar esse assunto, porque tem muita coisa para falar sobre empreendedorismo na Baixada Santista, né? Sim. Só para fechar, o Mastermind, o grupo de trabalho é de São Vicente e Aperuíbe. Exatamente. Litoral Sul Paulista, assim nós chamamos, né? Abrange essas 5 cidades. Muito bom. Muito obrigado a você que curtiu o Penaria Podcast até o momento aqui. Compartilhe este conteúdo, se inscreva no canal, deixe comentários aí que em breve a gente vai voltar a fazer conteúdo ao vivo para vocês interagir mais com a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Até uma Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Tchau.